fato que acontece na vida dele que é determinante. Determinante. É lógico. O fato só se torna determinante porque da forma que o rei Uzias vai perceber esse fato e vai reagir a ele. O fato só se torna determinante porque da forma que o rei Uzias reage a esse fato. Com isso, eu estou dizendo aos crentes que me ouvem que as coisas que nos acontecem na vida, elas só são determinantes dependendo de como nós reagimos a ela. O ambiente, ele não tem poder de nos determinar, ele tem poder de nos afetar de alguma forma. Agora, como nós reagimos ao que nos acontece, é o que nos determina. Como nós percebemos e como nós reagimos, é o que vai nos determinar. Qual fato foi? Versículo de número 10. Versículo de número 8 diz: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. Versículo de número 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Esse é o fato. O rei Josias, Uzias é outro rei. O rei Josias, ele já estava no seu empreendimento de devoção, portanto de adoração, portanto de culto, portanto de serviço ao Senhor. E qual foi esse empreendimento? A restauração do templo e o expurgo do templo de tudo que era objeto de culto a outros deuses. Tinha coisas tão absurdas, que no templo existiam prostitutas cultuais, no templo do Senhor. Você entende o que é isso? O templo do Senhor, que quando ele foi erigido por Salomão, a glória de Deus foi tão grande, porque Deus recebeu a dedicação daquele templo e ele mostra isso ao seu povo quando a glória dele entra no templo, e foi tão intensa, tão poderosa, que os sacerdotes que lá estavam, eles caíram, eles não resistiram à presença da glória. E os que viram os seus colegas caídos tentaram entrar para socorrer, eles não conseguiam entrar. Tamanha era a intensidade, o peso da glória de Deus naquele lugar santo. E detalhe, naquele lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar. E tinha um lugar ainda mais santo, o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. O templo, ele não era transitados por todos, só pelos que eram a Deus consagrados e santificados para servi-lo. Neste lugar sagrado e santo, estava tão corrompido, deturpado, que até prostitutas e prostitutos cultuais existiam. Você sabe o que é prostituta e prostituta cultural? Eram homens e mulheres que se davam as relações sexuais para colher ofertas para os seus deuses e dedicar esse dinheiro, essas ofertas aos seus deuses. Existia adoração a outros deuses dentro do templo do Senhor. Isso é um absurdo. E o rei Josias, ele chegou arrebentando tudo, meu irmão. Ele não apenas tirou, ele cumpriu a lei.
E ele estava fazendo isso. Ele mandou limpar primeiro, depois mandou restaurar. E nessa restauração se encontrou a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita. Hoje nós temos a Bíblia. Naquele tempo que se tinha, eram os 5 primeiros livros da lei. O Pentateuco. E é interessante que todo rei, quando ele assumia, ele ganhava uma cópia do livro para ele meditar. Mas ele nasceu num tempo tão deturpado, onde o povo estava tão distante, que ele não recebeu uma cópia dessa. A palavra de Deus, ela ficava na casa do Senhor no templo. Mas no templo se estava cultuando outros deuses. A palavra do Senhor estava perdida. Onde há idolatria, e a gente pensa que a idolatria pode ser dedicada somente a um ídolo, a uma imagem de escultura, ou a um falso Deus. Não, ídolo pode ser tudo aquilo ou todo aquele que é colocado no lugar de Deus. Vou repetir, ídolo pode ser tudo aquilo ou todo aquele que é colocado no lugar de Deus, o lugar que só pertence a Deus, é colocado alguém, é colocado alguma coisa. Portanto, quando se dedica a alguém alguma coisa, o que se deveria dedicar a Deus exclusivamente, aí está se praticando a idolatria. E a idolatria pode acontecer dentro da igreja. Agora tem uma coisa, onde entra o culto, a idolatria, por exemplo, a idolatria ao dinheiro, a idolatria à fama, a idolatria ao poder. Não necessariamente tem que ser a idolatria a um ídolo, uma imagem. Às vezes são essas coisas. Às vezes a idolatria ao eu, como eu já falei daqui outra vez. E aonde se tem idolatria a outras coisas, significa naturalmente dizer que a palavra de Deus se perdeu nesse lugar. Ou se perdeu nesse lugar. Nesse lugar. E como a idolatria é colocar alguém, alguma coisa no lugar que deveria estar Deus, você pode idolatrar até um emprego, a família, uma esposa, um marido, um filho. Mas onde está a idolatria, significa dizer que se perdeu a palavra de Deus nessa vida. Mas lembre-se, nós temos aqui um homem que está lançando fora toda a idolatria, está expurgando, está purificando o lugar de culto e de adoração. Portanto, ele está preparando o lugar onde Deus deve estar, no centro de tudo, como o maior, como o mais desejado e amado. Isso naturalmente nos leva aonde? Ao encontro da palavra dele. Você está me entendendo? Agora, olha que interessante, irmãos. Era um rei que deveria ter recebido uma cópia, não recebeu, devido ao seu tempo. Era a casa de Deus que deveria estar sendo o ministério que deveria ali estar sendo exercido deveria ser totalmente orientado pela palavra de Deus, mas não estava sendo, porque lá não estava a palavra estava perdida. Isso se deu por causa dos reis anteriores que fecharam a casa do Senhor, adorando outros deuses, ou dedicaram a casa do Senhor à adoração a outros deuses. Ou seja, todo lugar onde a palavra de Deus é removida, naturalmente nascerá o falso culto, ou culto aos ídolos. Onde a palavra de Deus não está, naturalmente virá
o culto ao ídolo. Esse ídolo pode ser o ídolo do ser humano. E é bem facinho de existir nos dias de hoje, porque a gente vive no tempo do humanismo, onde o homem está no centro das coisas, e não Deus no centro da vida do homem e das coisas. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando ele ouve a palavra, isso lhe causa reações. Ele ouviu a palavra, ele compreendeu a palavra, e automaticamente, porque ele era um homem que temia e amava a Deus, isso fez com que ele rasgasse as suas vestes, versículo de número 11. Rasgar as vestes, principalmente para um rei, era um sinal de extrema humilhação. Ele está demonstrando como está a sua alma. Ele se humilha porque ele fica aterrorizado pelo que ele ouve. Ele ouviu a palavra de Deus. Isso lhe provocou reações, porque ele entendeu o que estava escrito, e não eram coisas boas para o que ele estava vivendo.